Construção de trabalho com literatura. Bom, hoje no Café com Literatura vamos apresentar a obra de Clarice Lispector, O Primeiro Beijo. Dois mais murmuravam do que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com que vem junto ciúme. Está bem. Acredito que sou a sua primeira namorada. Eu fico feliz com isso, mas me diga a verdade. É só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. E quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente. Não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos, com dedos longos, finos e sem peso, como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir, era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara. Brincar com a turma, falar bem alto, mais alto do que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida, como deixa a garganta seca. E nem sombra de água, o jeito era juntar saliva, e foi o que fez, depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente. Outra vez e mais outra. Era morna, porém a saliva não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que tomava agora há pouco o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar talvez minutos antes, apenas enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e porquê, mas agora se sentia mais perto da água. Pressentia-se a mais próxima e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava. O chafariz de onde brotava num filete de água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-os ferozmente no orifício onde jorrava água. O primeiro gole fresco desceu, escorregando pelo peito até a barriga. Era a vida voltando e como esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando e viu que era uma estátua de mulher, que era da boca da mulher que saía água. Lembrou-se realmente do primeiro gole e sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Intuitivamente confuso na sua inocência, sentia intrigado, mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador. O líquido é... Intuitivamente confuso na sua inocência, sentia intrigado, mas não é uma mulher. Intuitivamente confuso na sua inocência, sentia intrigado, mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida. Olhou a estátua nua. Ele havia a beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele, e tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para a frente, nem sabia mais o que fazia, perturbado.
Atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora em uma tensão agressiva, e isso nunca tinha lhe acontecido. Estava de pé, docentemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova. Era outra, descoberta com um sobressalto perplexo no equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza do seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho, antes de jamais sentido. Ele se tornara homem. Ele se tornará homem. Vamos entender um pouco da história da autora Clarice Lispector em sua biografia. Assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Quem foi Clarice Lispector? Clarice nasceu na aldeia de Tintianuin, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Filha de pais judeus que fugiram de seu país diante da perseguição durante a Guerra Civil Russa. Seu nome verdadeiro é Rai Lispector. Ganhou Clarice de presente quando chegou no Brasil, onde ficava a residência em Maceió, Alagoas, local onde morava Zânia, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Depois a família mudou-se para a cidade de Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro de Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Quando Clarice tinha apenas 9 anos, sua mãe faleceu e a família se mudou para o Rio de Janeiro. Em uma biografia controversa feita por Benjamin Moser, Clarice conta um pouco sobre a morte da sua mãe. O ano era 1919, em uma meia-guerra civil. Judeus ucranianos eram assolados por ondas de violências e ataques físicos da população em geral contra os judeus. Bandos de soldados russos invadiam lares, saqueavam tudo que podia, cometiam estupros e assassinatos. Em um desses brutais ataques, segundo aponta o livro Mania, a mãe de Clarice foi estrupada por soldados e contraiu sífilis. Aconteceu que na época havia uma superstição entre os judeus, moradores da pequena aldeia onde Clarice nasceu, onde dizia que ter um filho era uma esperança para encontrar a cura. O nascimento de Clarice em 10 de dezembro de 1920, contudo, não cessou o sofrimento de sua mãe, que faleceu 10 anos mais tarde em decorrência da doença. Em uma frase que Clarice conta para Moser, dá para entender um pouco os sentimentos dela em relação à mãe. Vou ler para vocês aqui na íntegra uma frase mais forte que ela fala sobre a mãe e como isso afetou a obra dela até o dia da sua morte. Minha mãe já estava doente e por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher que estava doente. Então fui deliberadamente criada com amor e esperança, só que não curei minha mãe e sinto até hoje essa culpa. Fizeram-me para uma missão e eu falhei. A morte da mãe foi o episódio mais importante da vida de Clarice. Então não só é a origem da pessoa Clarice, mas também da escritora Clarice aconteceu com a morte de sua mãe. Poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Clarice Lispector terminou o 2º grau em 1941. No mesmo ano, ingressou na Faculdade Nacional de Direito e começou a trabalhar como redatora na Agência Nacional. Posteriormente, ela foi contratada no jornal A Noite em 1943. A escritora se casou com seu colega de turma, Mauri Gurgel Valente. No mesmo ano, ela
ela terminou de escrever sua primeira obra, Perto do Coração Selvagem, que narra a visão adolescente. O livro foi publicado em 1944 e ganhou de cara o prêmio Graça Aranha. Em 1944, Clarice Lispector acompanhou seu marido diplomata de carreira em suas viagens fora do Brasil. Na Suíça, desenvolveu depressão. Clarice dizia em suas cartas para as irmãs que Berna é um túmulo, até que nasceu seu primeiro filho, Pedro, em 1948. Em Washington, 1953, nasceu seu segundo filho, Paulo. Em função dela estar vivendo fora do Brasil, longe das irmãs, dos amigos, isso se tornou muito difícil para ela. E também vivendo em um ambiente diplomático que é muito diferente do temperamento dela. Em 1959, Clarice se separou do diplomata Maury Gurgel Valente. Apesar de tentar reconciliar, Maury não conseguiu convencê-la. Clarice regressou ao Brasil com os 2 filhos e iniciou o processo de divórcio. Uma de suas últimas novelas, A Hora da Estrela, Clarice apresentou ao mundo a personagem Macabea, que encanta gerações. Em uma de suas últimas entrevistas para a TV Cultura, a autora se mostra visivelmente incomodada e triste. Clarice estava com câncer de ovário e faleceria poucos meses depois. Clarice Lispector morreu aos 57 anos de idade, no dia 9 de dezembro de 1977. Clarice deixou uma vasta contribuição para a literatura no Brasil e no mundo. Estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre. Considerações finais referente à obra O Primeiro Beijo. O Primeiro Beijo, escrito por Clarice Lispector, da coletânea Felicidade Clandestina. O primeiro beijo conta a história de 2 jovens. A gente não sabe a idade deles, mas está nessa época de ensino médio, de colegial. E realmente estão experimentando esses primeiros momentos de amor, dessa nova paixão, por assim dizer. O interesse e inicia o processo do conto é a curiosidade da parte feminina. Se saber se seu namorado já namorou ou beijou a outra. Portanto, é exatamente isso que temos aí nessa curtíssima história da Clarice Lispector. E o personagem principal narra para sua namorada como foi o primeiro beijo da vida dele. E podemos perceber que a autora vai direto ao ponto, ela não fica enrolando como normalmente fazem em alguns livros. E inteira completamente o que ela é dizer para o leitor. Quando a Eda questiona o personagem principal sobre se ele já namorou, já beijou de alguém além dela, logo vemos uma declaração do próprio protagonista. Ele diz que não sabe explicar se foi exatamente um beijo. Ele começa a narrar esse ato anterior de maneira até tosca, por assim dizer. Só que no parágrafo seguinte, vemos essa narração não tem nada de tosco. E na verdade, ela detalha muito bem o que o personagem está sentindo. Então começa uma certa recordação dele sobre uma excursão do colégio. Bom, o que vale aqui é que a viagem era longa e vemos o protagonista sentir sede durante o trajeto dentro do ônibus. E é bem explícita essa vontade do personagem de matar aquela sede, aquele vigor que cansa o corpo, que é a falta d'água, e é daí que acontece o tal primeiro beijo. Não é tão visível assim, é deixado implícito ao decorrer do conto, mas a autora ela deixa referências ao certo erotismo, sendo transmitido através de pequenas metáforas, sendo suavizado no decorrer do texto para não ficar uma coisa grosseira. Mas o leitor, ele consegue entender essas referências, mesmo estando subentendidas. Até mesmo pode-se perceber a transição de um jovem para um homem, no caso, a puberdade. É difícil saber se o conto se trata de uma história feminina ou masculina, apesar que nos contos da Clarice Lispector é bem presente o ponto de vista feminino. Vale dizer também que o pensar dessa história é justamente a pergunta da namorada do protagonista,
Afinal de contas, eu sou sua primeira mulher, ou até mais importante que isso, eu fui a primeira mulher a ser beijada por você. Essas são questões interessantes do universo masculino, mas claro, da pergunta da mulher, daquela garota que talvez já queira ser mulher com essas perguntas. Talvez uma pergunta inquisidora para cima dele. Afinal de contas, sou ou não sou importante para você? É claro que isso torna tudo nessa história ser também do universo feminino, mesmo que possa ser só lá do começo, depois tudo passa sim no universo do protagonista masculino. Mas na verdade, isso tudo não é importante, porque no fundo, toda ação que é descrita aqui nesse conto tem a ver com a pergunta original da garota, então toda a ação do personagem é decorrente da pergunta feita por ela, que tem tudo a ver com o universo feminino. Então a Clarice Lispector não está fugindo do seu grande tema, e claro, o mais importante aqui no conto é com certeza como a autora desenvolve essa narrativa da importância do primeiro beijo, da importância da gente amadurecer, não somente o garoto, mas também a garota. Então há um grande contraste aqui entre os dois. Ao mesmo tempo em que ela cobra, ela também está querendo amadurecer como uma mulher. Se não fosse a Clarice, talvez esse texto com essa base não teria ficado tão bom. Realmente precisa de um equilíbrio perfeito. Bom, aqui estão os componentes que compõem um grupo. Danilo Silva Santos, Dani Santos Barbosa, Gabriele Almeida Brito, Giovana Silva Rodrigues, Gisele Souza da Silva, Guilherme Fael de Jesus Silva, João Vitor Oliveira Pinto, Raíssa Santos Neri, Richard Rian Aragão de Jesus e Rodrigo Ribeiro Oliveira. Espero que tenham gostado e obrigado pela sua atenção.